Olá meninas, tudo bem? Então vamos voltar à nossa orientação de TCC. Eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje a consulta do Manual de Orientação para a Construção do TCC. Eu sei que eu já enviei esse material, mas vou enviar novamente. Eu quero que ele, a partir de hoje, esteja sempre à mão para vocês. Manual quer dizer entre mãos, então tudo que está escrito nesse documento, ele não é realmente para ser decorado, ele é para ser consultado. E o que é que vocês vão consultar nesse material? Como fazer uma citação direta, como fazer uma citação indireta, como fazer as referências. Fazer as citações corretas, ela é importantíssimo para evitar aquilo que a gente chama de plágio. E como eu já havia combinado com vocês, todos os TCCs, a partir do capítulo 1, eu começo a passar no Copper Spider. Então, eu já vou olhando ali se está correta as citações, mas também se vocês não pegaram de nenhum lugar da internet. Então, vocês sabem que está proibido usar texto de blog, né? É um trabalho acadêmico, então a gente vai consultar obras, artigos, vamos ler nos livros e vamos construir o texto de vocês com o texto dos autores. Essa é a grande sacada de um trabalho de construção, de conclusão de curso. É a sua escrita junto com a escrita e a ideia de um autor, por isso que a leitura é fundamental. Então, nesse manual aqui, que eu vou enviar novamente para vocês, eu criei algumas orientações de como fazer citação. Então, existem dois tipos de citação, né? A direta e a indireta, a curta e a longa. E nós vamos fazer tudo isso de acordo com a BNT. Então, a gente vai observar que no manual tem umas caixinhas coloridas. Essas caixinhas, elas estão direcionando o olhar de vocês para coisas que vocês geralmente não prestavam atenção quando liam um texto de forma corrida, mas agora, na hora de escrever de forma acadêmica, a gente precisa ter mais atenção. Então, toda vez que eu vou usar um autor, ou eu uso o nome completo dele, então vejam aqui, Paulo Freire, ou eu uso só o Freire, nunca vou usar Paulo, né? Então, é sempre o nome completo ou o último nome. Sempre que eu for fazer uma citação e vou citar o autor e eu quero colocar ele lá no final da frase, eu coloco entre parênteses. Mas olha só, na ABNT, tudo que vai entre parênteses no nome do autor são escritos todos com letra maiúscula. Quando está fora do parênteses, eu escrevo de maneira normal, a primeira letra só maiúscula, mas o ano entre parênteses. Em que momento é que eu sei que vai a página ou não vai a página? Bom, eu não preciso colocar página quando eu faço uma reescrita daquilo que eu li do autor. Então, vamos dar um exemplo aqui, que eu li o livro Pedagogia da Libertação, e aí eu escrevo segundo Freire, 1998, a pedagogia da libertação é importante para romper com a marginalidade em relação ao acesso à educação. Ele não escreveu isso, mas eu lendo os trechos dele, eu cheguei a essa conclusão. Então, eu coloco lá a referência que é de Freire, 1998, porque é uma releitura que eu fiz. No entanto, quando eu quero copiar o trecho idêntico do autor, que é a citação literal, ela é igualzinha, eu preciso colocar a página de que eu tirei ou do artigo ou do livro e manter as mesmas regras, sempre o nome completo ou o sobrenome. Se eu coloco entre parênteses, tem que estar tudo em letra maiúscula. Se eu coloco fora, eu escrevo normal como um substantivo próprio. Então, as citações, elas vão ser importantes porque elas vão fazer esse entrelaçamento com o seu texto e o texto do autor. Mas olha só, eu não posso pegar um monte de recortes
do texto de um autor, tudo que eu achei legal, essa frase é legal, eu vou colocar e encher de texto dele. Precisa ter partes que são minhas. Então, nós vamos usar essa regra aqui, ó. É a regra apresenta, cita, comenta, conclui. Então, apresenta, quer dizer, eu escrevo um parágrafo com as minhas palavras, as palavras aí da dupla, sobre aquela citação que eu vou usar. Depois eu cito. Aí eu posso citar de forma direta, de forma indireta, longa ou curta. Mas aí eu tenho que comentar a citação. O que aquele autor, o que aquele trecho tem a ver com o meu trabalho? O que eu quero dizer usando ele ali? Então eu comento aquela citação. E depois eu escrevo mais uma frase ou duas ou três frases, um parágrafo e concluo a ideia. Então vejam bem, quando é que o texto de vocês não vai ser um plágio também? Ele não vai ser um plágio quando você usa bem o trecho do autor com o seu texto. Então, para cada citação que a gente for usar, olha, eu tenho que lembrar que eu vou ter que ter um parágrafo meu explicando ali a abertura dele. Depois eu vou ter a citação, vou comentar e vou concluir. Então, é o esquema: apresenta, cita, comenta, conclui. Quando a gente usa esse esquema, a gente perde o medo de escrever, porque a gente vai observando que para cada coisa que eu digo sobre o autor, eu tenho ideias que são minhas. Então, eu quero que vocês voltem lá nesse manual e vejam como é que se faz isso. E depois eu também vou mostrar um exemplo para vocês. Bom, e aí existem os tipos de citação, né? Os que a gente vai usar, pode usar a indireta, que foi aquela que nós usamos na introdução, em que vocês faziam uma releitura, vocês não copiavam identicamente, né? E tem a direta, que é aquela que a gente copia exatamente como o autor escreveu no artigo ou escreveu no livro. Então, são a transcrição. Se eu não vou usar o trecho todo, eu vou usar isso aqui, ó. Eu não vou usar parênteses, eu vou usar esse quadradinho aqui para suprimir o trecho. Isso aqui significa que tem uma parte do trecho que eu não vou usar. Então, para antes ou para depois, tá? Bom, a citação direta curta, e é aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, ela é curta quando ela tem até 3 linhas. Então, achei um parágrafo legal, copia lá no Word. Opa, deu 3 linhas, então ela é uma citação curta, ela tem um jeito de ser usada. A gente vai usar aspas dentro do texto. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar. Ó, nesse exemplo da Emília Ferreiro, eu achei essa citação curta. Então, eu coloquei segundo a Emília Ferreiro. Como está fora do parênteses, eu posso colocar assim o nome dela, ó. O nome completo ou só Ferreiro. O ano da obra, como é uma cópia, a página, aspas, porque ela tem até 3 linhas. Eu não quero tudo, então eu tirei um pedaço e só copiei a parte que me interessa. Quando eu terminar aqui, eu fecho aspas. Certo? Olha um outro jeito de usar o mesmo trecho. De acordo com Ferreiro. Então, eu não coloquei Emília, mas o sobrenome é importante. Ano do livro, a página que eu tirei, a citação tem até 3 linhas, então eu coloco ela aqui dentro do texto normal. Ou ainda, olha só, usando o mesmo trecho, eu começo com as minhas palavras. É preciso considerar que... Aí eu quero usar o trecho. Abre aspas, porque tem até 3 linhas. Vou colocar esse símbolo aqui, porque eu não quero tudo. Então, quem lê já sabe que tem alguma coisa escrita antes aqui, mas é esse trecho que me interessa. Coloquei exatamente como a Emília Ferreira escreveu. E aí eu terminei, ó. Entre parênteses, Ferreiro, o ano, a página.
E aí lembrando daquilo que a gente colocou antes, né? Apresenta, cita, comenta, conclui. Eu tenho que ter um texto meu aqui, um parágrafo meu aqui, depois eu tenho que fazer um comentário dessa citação e tenho que ir fechando esses blocos de pequenos trechos que vão se formar no meu texto. Então, essa daqui é um tipo de citação direta, curta. Essa a gente usa normal dentro do texto e entre aspas. Por que eu estou falando normal? Porque quando vocês forem usar uma citação que é uma cópia, ou seja, ela é direta, mas ela tem mais de 3 linhas, a gente vai usar o recuo, que depois eu vou mostrar para vocês lá no Word, onde é que fica esse recuo de acordo com a BNT. Então, se tem até 3 linhas, está lá no meio do texto. Se não tem, tem mais de 3 linhas, opa, essa aqui é recuo. Então, a gente vai usar um recuo de 4, alinhamento justificado, fonte menor. Então, se você está escrevendo com a fonte 12, aqui vai ficar com o tamanho de letra 10, 11. O espaçamento simples. Então, vamos dar uma olhada aqui também usando um trechinho da Emília Ferreiro. Então, isso aqui é uma escrita minha. O ensino da língua escrita está muito além de modelos ortográficos, conforme apresentado por Ferreiro. Esse aqui é aquela frase, apresenta, agora eu cito. Então, de onde eu tirei? Do livro de 1996, da página 27. E aí eu quero essa citação aqui. Olha só, ela tem mais de 3 linhas, então eu preciso deixar ela no cantinho. Não tem aspas. Tá vendo aqui? Não tem aspas no começo, não tem aspas no fim. Por que não tem aspas? Porque na BNT, se ela tá já recuada, significa que esse texto não é meu. A gente já sabe que esse texto é do autor. Então, ele já fica aqui. Eu só coloco a aspas quando ela tá lá, quando ela é curtinha, até 3. Então, eu posso usar dessa forma aqui, Ferreiro, fora do parênteses, né, letra comum. Ou, olha só, eu faço a introdução, uso a citação recuada, sem aspas, letrinha menor, e eu posso usar aqui no final, entre parênteses, o nome está todo em letra maiúscula. E aí eu preciso colocar também a página, porque as pessoas querem saber se a pessoa leu o seu trabalho e tiver interesse. Olha que citação interessante, eu quero ler esse livro. Ou ela tem esse livro, ela vai lá na página e ela vai querer ver se essa citação está lá. É isso que faz com que o seu trabalho se torne um bom trabalho acadêmico. É quando as fontes que você usa são confiáveis, o que você usou realmente existe, está naquele livro, naquele artigo, naquela edição, naquela página. Bom, as citações indiretas vocês já sabem fazer, é aquela que a gente escreve com as nossas palavras. E eu também vou usando isso conforme a BNT. Então, um exemplo aqui para Landini, 2011. Por que está escrito Landini normal? É o sobrenome aqui da autora. Então, eu li o texto dela e usei e interpretei isso aqui para mim. Então, Landini 2011. Eu não coloco página porque eu não estou copiando igual o texto dela. Eu li e coloquei o que eu entendi dessa parte. Ou eu posso escrever diretamente a ideia da autora, e fechar aqui, Landini 2011. Tá dentro do parênteses, tudo maiúsculo, ok? Bom, e aí tem a citação de citação, que eu espero que vocês não usem, então eu vou pular. E quero mostrar para vocês que se eu usei lá já a Emília Ferreiro, se eu usei a Landini, eu já preciso colocar isso lá no meu padrão ABNT. Então, esse manual aqui também nos ajuda a fazer já as referências conforme eu vou utilizando. Toda vez que eu vou usar uma obra do governo federal, então do MEC,
da Secretaria de Assistência Social, dos parâmetros curriculares, a gente sempre coloca Brasil. Então, se eu quiser colocar uma citação dos parâmetros curriculares, ele é Brasil, 1998, aí a página que ele colocou. Se eu quiser usar a Base Nacional Comum Curricular, é do MEC? Então é Brasil, Base Nacional Comum Curricular, 2019. E assim por diante, porque são publicações do governo. Quando eu quero usar um livro, olha só como esse manual ele serve para ser utilizado. Eu vou aqui e vou consultar. Não importa quantas vezes eu volte nesse manual para consultar. Eu usei o livro do Vygotsky. Então vamos lá. Autor, olha o que a gente tem que prestar atenção. Sobrenome do autor, tudo em letra maiúscula. E depois o outro restante do nome escrito normalmente. Título do livro, só o título principal em negrito, 2 pontos, continua o título do livro. Se ele tiver edição a partir da segunda, então a gente coloca, se for a primeira não precisa, tá aqui, Depois da edição, a cidade da editora, 2 pontos, o nome da editora, vírgula e o ano. Na BNT, tudo isso que a gente não dá atenção é importante, rego, vírgula. Aí o restante do nome, ponto final. Título do livro, em negrito. O restante do título, letra normal. A edição, a cidade, 2 pontos, editora, vírgula, ano, ponto. Então, essas coisas é que a gente precisa olhar com calma nesse manual. Então, quando o livro tem até 3 autores, também tem a explicação aqui, Olha bem o que está escrito nas caixinhas verdes, nas caixinhas coloridas. Então, quando tem mais de um autor, olha como coloco. Yves Delataille, então ficou Delataille Yves, ponto e vírgula. Olha a caixinha colorida indicando. Mais de 3 autores. Quando o autor é um organizador, ou seja, quando tem vários capítulos com autores diferentes. Quando você vai usar um capítulo de livro e esse capítulo de livro é do mesmo autor, então prestem bastante atenção. Capítulo de livro, cadê? Artigos, olha só. Artigos, né? Revista científica, artigos que vocês encontraram aí em páginas de revista aberta. Então, vocês também vão seguir a mesma coisa, o sobrenome do autor, vírgula. Só que aqui, o que vai em negrito é o nome da revista. É que vai assim, tá? Então, esse material serve para você